Um dia de cada vez, caminhando pela Palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 240 da nossa jornada, dia 28 de agosto, e os textos de hoje são 1 Samuel capítulo 19, 1 Coríntios 2, Lamentações 5 e Salmos 36. Abra o seu coração, prepare o seu secreto, permita que o Senhor fale a você. Se esse projeto tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, 1 Samuel capítulo 19. Mostra que o que estava escondido no coração de Saul se torna explícito. Ele quer matar Davi. Saul chega a ordenar a Jonatas e aos seus servos que o matem, mas Jonatas amava Davi e o avisa. Depois ele conversa com seu pai e lembra Saul de que Davi não havia pecado contra ele. Pelo contrário, havia servido, arriscado a própria vida contra Golias e sido instrumento de uma grande vitória para Israel. Por um momento, Saul escuta Jonatas e jura que Davi não morrerá. Então Davi volta à presença do rei e continua servindo, mas isso não dura muito. Há outra guerra contra os filisteus e novamente Davi os derrota. Já Saul volta a ser atormentado. Enquanto Davi toca sua harpa diante dele, Saul tenta atravessá-lo com uma lança. Davi escapa e Saul envia homens até a sua casa para vigiá-lo e matá-lo pela manhã. É Mical, sua esposa e filha de Saul, quem percebe o perigo e o ajuda a fugir pela janela. Perceba quantas vezes Deus está preservando Davi. Primeiro através de Jonatas, depois de Mical. A promessa sobre Davi não significava ausência de perseguição. Ele havia sido ungido no capítulo 16, derrotado Golias no capítulo 17, crescido no capítulo 18, e agora está fugindo para não morrer. Estar no propósito de Deus nem sempre significa que tudo ao redor parecerá estar dando certo. E então Davi fugiu e escapou e foi até onde Samuel estava, em Ramá. Ele contou tudo que Saul lhe havia feito. Quando tudo começa a desmoronar, Davi procura Samuel, aquele homem de Deus que havia derramado óleo sobre sua cabeça, quando ninguém imaginava que ele seria rei. Talvez Davi estivesse fugindo do palácio, mas a palavra de Deus sobre a sua vida não havia mudado. Davi e Samuel vão para Naiote, onde havia uma comunidade de profetas. Davi encontra abrigo justamente em um ambiente marcado pela presença e pela palavra de Deus. Saul tinha soldados, posição e autoridade humana, mas Davi estava guardado por um Deus que conseguia parar até aqueles que vinham buscá-lo. Quando Deus decide preservar aquilo que Ele mesmo chamou, nenhum plano humano consegue passar por cima da sua soberania. Partindo agora para 1 Coríntios, capítulo 2. Paulo continua o assunto do capítulo anterior e lembra aos coríntios como chegou até eles. Ele não apareceu tentando impressioná-los com superioridade de linguagem ou de sabedoria. Sua decisão foi conhecer entre eles Jesus Cristo e este crucificado. Paulo ainda diz que esteve entre eles em fraqueza, temor e grande tremor. Mas então vem o segredo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Por quê? Para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O Evangelho não precisa da nossa capacidade de torná-lo impressionante. O poder está em Deus. Paulo está dizendo que existe uma sabedoria de Deus que não nasce da lógica deste mundo. Paulo fala de uma sabedoria que estava oculta e que Deus havia determinado antes dos séculos para nossa glória. Os governantes deste mundo não a compreenderam. Se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então Paulo cita as Escrituras, dizendo que olhos não viram,
ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração humano aquilo que Deus preparou para os que o amam. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. É o Espírito Santo quem abre nosso entendimento para as realidades espirituais. Existem coisas que não podem ser compreendidas naturalmente, porque são discernidas espiritualmente. E o capítulo termina dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Queremos enxergar como Cristo enxerga, discernir pelo Espírito e conhecer cada vez mais aquilo que o Pai, por graça, nos concedeu. Partindo agora para Lamentações, capítulo 5. Chegamos ao último capítulo de Lamentações. Aqui ele assume a forma de uma oração coletiva. O povo começa dizendo: lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu, considera e olha para a nossa desgraça. Eles colocam diante de Deus aquilo que perderam, sua herança, que passou aos estrangeiros, suas casas, a fome, a exploração, a humilhação e o sofrimento. O capítulo nos mostra uma sociedade devastada. Crianças, jovens, idosos, mulheres, líderes. A ruína atingiu a vida de todos. Mas no meio da oração há reconhecimento de culpa. O povo não apresenta apenas o que sofreu. Reconhece também: ai de nós, porque pecamos. A destruição de Jerusalém não é tratada apenas como uma tragédia política que aconteceu inexplicavelmente. O livro inteiro vem mostrando a longa rebeldia de Judá e o juízo que havia sido anunciado pelos profetas. Existe dor pelas consequências, mas também começa a existir consciência do pecado. E então, no meio das ruínas, surge uma certeza que permanece intacta. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Jerusalém caiu. O templo foi destruído. A monarquia davídica, naquele momento, parecia ter sido interrompida. Babilônia parecia ter vencido, mas o trono de Deus continuava exatamente onde sempre esteve. Tudo aquilo que parecia sólido na terra havia sido abalado, mas Deus continuava rei. Essa é uma das grandes verdades que Lamentações deixa conosco. Circunstâncias mudam drasticamente sem que a soberania de Deus mude 1 centímetro. Eles entendem que não precisam apenas de Jerusalém reconstruída, precisam voltar para Deus. A restauração mais profunda não começa nos muros, começa no coração. E para finalizar o dia de hoje, Salmos capítulo 36. Nos primeiros versículos, Davi descreve a maldade daquele que não teme a Deus. Ele se engana a respeito do próprio pecado, suas palavras carregam maldade, engano e até em sua cama planeja caminhos maus. É um coração que foi se afastando de Deus até perder a percepção da gravidade do próprio mal. Mas então, Davi muda completamente o foco. Ele para de olhar para a pequenez do pecado humano e começa a contemplar a grandeza do caráter de Deus. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Sua justiça é como as grandes montanhas e seus juízos como um abismo profundo. Davi começa a procurar na criação alguma medida capaz de expressar quem Deus é. Olha para cima, misericórdia até os céus. Olha para as nuvens, fidelidade. Olha para as montanhas, justiça. Olha para as profundezas, juízos. E ainda assim, nenhuma dessas imagens consegue esgotá-lo. Então ele simplesmente declara: como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso os filhos dos homens encontram refúgio à sombra das asas de Deus. Eles se fartam da abundância da sua casa. Deus lhes dá de beber do rio das suas delícias. Pois em ti está a fonte da vida, Senhor. Na tua luz vemos a luz. Deus não apenas possui alguma vida para nos entregar, Ele é a fonte. E não apenas nos mostra algumas coisas verdadeiras, é na luz dele que começamos a enxergar corretamente todas as outras coisas. Sem a luz de Deus,
Podemos olhar para a vida inteira e ainda não compreendê-la. Quando Ele ilumina, começamos a ver. Davi termina pedindo: continua a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Depois de contemplar quem Deus é, sua resposta é querer permanecer debaixo dessa misericórdia. E talvez essa seja a nossa oração hoje também. Senhor, nós conhecemos tão pouco diante da imensidão de quem Tu és, mas queremos continuar Te conhecendo. Estende sobre nós a Tua misericórdia. Quando tudo estiver escuro, lembra-nos de que em Tua luz vemos a luz. Quando estivermos vazios, lembra-nos de que em Ti está a fonte da vida. E quando olharmos para o tamanho das nossas circunstâncias, faça-nos levantar novamente os olhos. A Tua misericórdia ainda chega até os céus. A Tua fidelidade continua até as nuvens. Continua nos conduzindo, Senhor, em cada passo. Enche-nos do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 241 da nossa leitura.